Bom dia, meus amigos, nesta manhã, ladeada aqui por dois gigantes, né? Dois amigos, vou dizer assim. E eu gostaria de antemão já começar agradecendo, naturalmente, né? Porque a gente até comentava lá fora como esses dois temas e essa preparação ela foi convergente, assertiva, e eu os parabenizo por traduzir essa inspiração que a gente sabe que vem do alto, né, meus amigos? E sem mais delongas, né, vamos começando pelas perguntas. E aí eu já ressalto também que as perguntas foram direcionadas de cada palestra, mas vocês têm total liberdade para complementar, para fazer algum adendo. A primeira é direcionada ao Tiago e ela diz assim: para chegar no estado hominal, passamos por todos os reinos, mineral e vegetal, mineral, vegetal e animal? Uai, é preciso confessar a minha ignorância. Então, eu só vou apresentar daquilo que já estudamos, porque de alguns pensadores nós sorvemos reflexões distintas, né? Tem a obra chamada A Evolução do Princípio Inteligente, que é de um pesquisador paulista, o professor Durval Scipione, era da FESP, né? Nesta obra, ele apresenta diversas possibilidades, não só dentro do espiritismo, mas dentro do campo do espiritualismo. Então, que o espírito seria concebido no momento da concepção biológica, poderia ter o estágio no reino animal, vegetal e mineral, né? Para ele, o processo se dava no momento do reino vegetal, né? Já com uma elaboração celular, enfim. Agora, há outros pensadores, a semelhança do Carlos de Brito Embaçaí. Ele escreveu uma obra que, infelizmente, a gente não acha, ela já saiu de publicação, a editora nem existe mais, era a Eco de Além Túmulo. Nessa obra, ele tem a mesma visão do professor Durval Scipione, né? A obra Evolução. Tem um subtítulo, mas agora não me ocorre. Bom, mas aí, sorvendo das reflexões de Gabriel Delany, em Evolução Anímica, também o Gustavo Gelei, nessa obra que eu havia citado na apresentação, do inconsciente ao consciente, só uma questão, porque tem uma obra do Gelei que é muito parecida, o ser inconsciente. Não é essa obra, tá? É do inconsciente ao consciente. Essa obra a gente acha até disponível na internet. Portanto, Gelei, Delany, o nosso queridíssimo professor Herculano Pires, né? E também o Hermínio Miranda. Quem tiver interesse assim, desse ponto de vista, que o princípio inteligente ele começa a sua elaboração no reino mineral, vale a leitura de duas obras do Hermínio. Consciência Cósmica, que ele trata sobre o fenômeno da psicometria, e também Alquimia da Mente. Alquimia da Mente, na primeira parte, logo no primeiro capítulo, tem um item chamado Pó da Terra. E ali o Hermínio, enfim, ele pondera que o princípio inteligente ele começaria justamente ali. Na obra Memória Cósmica, eu vou tentar sintetizar, gente, desculpa, mas na obra Memória Cósmica, ele utiliza muito a obra do Ernesto Bozano, Enigmas da Psicometria. Quem já leu, é uma obra fabulosa. E ali, o Bozano, ele trata de algumas questões muito curiosas. Da seguinte forma:
há objetos, né, objetos inanimados que eles conseguem absorver, digamos assim, através do fluido cósmico universal, uma espécie de uma memória. E quando nós estamos diante de médiums ou sensitivos que têm essa capacidade de ler, digamos assim, esses objetos, eles percebem que nesses objetos há memória. Ele dá vários exemplos, tanto o Bozano quanto o Hermínio Miranda. Então, eu francamente, novamente, eu confesso minha ignorância, eu não sei dizer se é isso ou se é aquilo, mas me parece que esses autores são razoáveis o que eles apontam, né? Ou seja, que o princípio inteligente, a semelhança daquilo que o Calderaro poeticamente diz lá no capítulo 3 de No Mundo Maior, quando ele fala que o cristal que rola no seio do rio reside a crisálida da consciência, né? É uma crisálida, ou seja, ela está ainda em estado de despertar, digamos assim, ela está insone, mas me parece que há alguma coisa aí, enfim. Quase achei que você ia lembrar do Taliesin, né? Puxando a evolução. Quer complementar, Vicente? À vontade. Então, a próxima pergunta para o Vicente. Nós temos a seguinte proposta, Vicente. O Espírito Aulus, na obra Nos Domínios da Mediunidade, assim diz: tudo é espírito no santuário da natureza. Gostaria de um comentário a respeito dessa citação, relacionando aos elementos gerais do universo: Deus, Espírito e matéria. Uau! Mas, assim, é claro que as considerações que eu farei agora, elas são considerações da minha interpretação dessa frase de Aulus, né? Tudo é espírito no reino da natureza. Mas nós podemos interpretar de várias formas diferentes, umas mais literais, outras mais poéticas, né, com uma liberdade de concluir algumas coisas ou outras. Eu concordo. Por exemplo, o Espírito Divino, a presença divina está em tudo na natureza. Quando ele faz esse comentário, no livro Nos Domínios da Mediunidade, se não me engano, é numa parte que ele vai falar do átomo, né? E nós dizermos que o átomo tem um espírito, do ponto de vista kardeciano, do ponto de vista da evolução do processo do princípio inteligente, não é verdadeiro. O átomo não é um espírito, ele é um átomo, né? Antigamente era considerado o constituinte básico da matéria, hoje a gente sabe que não é, que tem partículas subatômicas, partículas mais elementares do que o átomo. Mas o átomo, ele ainda é tido como uma base para o nosso entendimento de química, de física, as relações atômicas. Então, o princípio divino está em toda parte do universo, o Espírito está em toda parte da natureza. É verdade, porque o Espírito divino permeia tudo isso, o pensamento divino permeia todas essas relações das forças moleculares. Por outro lado, o espírito indivíduo, o espírito princípio inteligente delimitado, com consciência, sentimento, individualidade, ele também permeia todas as partes da natureza. O espírito, ele também vaga por todos os lugares, ele se locomove por todos os lugares com a velocidade do pensamento, né, instantaneamente, ele está onde ele quer. Nós temos dificuldade de entender isso aqui na matéria, mas talvez quando nós desencarnarmos a gente volte a relembrar isso, como é nos deslocarmos nessa velocidade, né, instantaneamente. Mas a gente tem dificuldade com essa noção de velocidade de deslocamento. Então eu concordo e eu entendo dessa forma, né? O Espírito está em toda parte da natureza, sendo a criação universal, o pensamento divino e os espíritos individuais permeando o espaço infinito. Eu entendo dessa forma. Não sei se respondi, se era essa a pergunta mesmo, mas... Isso é muito lógico, sabe por quê? Às vezes a gente está aqui em Uberlândia e recebe comunicação de um parente em algum centro que a gente está. A minha avó visitou ao centro, falou que está tudo bem. Aí o pessoal de Goiânia falou: ué, mas não pode ser, porque ela também esteve no centro e deu notícia de pra gente também. Então a gente não tem essa noção de que
Tem até uma passagem curiosa do Narrações do Infinito, de Camille Flammarion. Eu vou falar muito de Camille Flammarion porque eu tenho um Instagram dedicado à vida e à obra dele. Então, depois, se vocês quiserem seguir, né, lá tem uma série biográfica dele, que eu gravo os vídeos da vida dele. Então, depois eu passo o nome para vocês. Narrações do Infinito, ele faz uma observação super interessante sobre essa questão da velocidade do pensamento, né? Como o espírito se desloca. Por exemplo, nesse livro, eles fazem a seguinte suposição: eu desencarnei agora. E aí, curiosamente, você viaja para Capela. Veja que ele cita Capela antes de Emmanuel escrever, muitos anos antes de Emmanuel escrever Caminho da Luz, onde ele vai falar dos capelinos, etc. Então, eles se deslocam para Capela, 42 anos-luz de distância. Ou seja, você demora 42 anos para chegar lá, viajando na velocidade da luz. Só que ele chega instantaneamente. E aí ele faz a seguinte suposição: ele chega lá, ele encontra os capelinos lá num planeta que tem um telescópio potente o suficiente para enxergar a Terra, mas não só a Terra, ele enxerga as ruas da Terra, as pessoas andando nas cidades, etc. Ele demorou 42 anos para receber a luz lá. Então, quando ele chega lá instantaneamente, ele olha no telescópio, ele vê ele ainda na Terra vivo. Porque a luz da morte dele ainda não chegou lá. Ainda não chegou lá. A luz demora 42 anos, ele tinha acabado de morrer. Quer dizer, a visão da morte dele vai demorar 42 anos para chegar lá. Olha que exercício que nos deixa um pouco loucos, né? Assim, com a grandeza do universo, o deslocamento. E ele não fica satisfeito, não. Aí ele aponta o telescópio para um outro planeta. Só que esse planeta está a 400 anos-luz. Aí ele vê ele vivo lá. Então ele está em Capela, ele vê ele vivo na Terra e ele vê ele há 400 anos antes no outro planeta, em 3 lugares ao mesmo tempo. Então o Espírito está permeando o universo em todos os lugares, né? Então essa ideia da velocidade de viagem do pensamento, ela é muito difícil de ser compreendida para quem está aqui na matéria, né? Mas esse exercício que ele faz, ele é um exercício assombroso, assim, de encantamento, né? Porque fisicamente é perfeito, está de acordo com as leis da física, né? Assim como a gente olha para as galáxias distantes, a gente vê o passado. Eu vejo, se eu viver em outro planeta que está a 600 anos-luz daqui, tiver esse telescópio para me ver lá, eu vou conseguir me ver. Eu não tenho 600 anos aqui na Terra, eu ainda estava lá, né? Então, é verdade, o Espírito permeia o universo inteiro mesmo. Só uma questão de olhar, né? Aquelas viagens do Urânia, que ele vê as galhas, a história humana, né? O tanto que é bonito. O Instagram chama NECAF. NECAF, Núcleo de Estudos Camille Flammarion. E tem o canal no YouTube também, que eu gravo a série biográfica do Camille Flammarion, a vida dele desde pequenininho até adulto. Já estou no episódio 42. E ainda tem muita história para contar. É isso aí. Fiquem muito à vontade. Se tiverem alguma pergunta, a gente até se dispõe também até repassar o microfone para o pessoal que está acompanhando pela internet, né? Acompanhar as perguntas. E dando prosseguimento, volto para o Tiago. Segunda pergunta. Essa é um pouquinho crítica, hein? Para aqueles ao nosso redor que ainda não despertaram a consciência moral do eu, do outro, da evolução, apesar de sabermos que cada um tem o seu tempo, para facilitar esse entendimento, qual caminho ou obra podemos sugerir a essa pessoa? Olha, eu também não me sinto muito competente, não, para responder. Mas, sabe o que eu estava lembrando do meu filho? Ele tem 13 anos, o Lipe. E aí, na época da pandemia, muitas das vezes a gente ia assistir série, né? Aí eu falava, filho, não fica tanto no celular, tal. Só que aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando eu via, como diria minha avó, quando eu dava fé, estava eu lá mexendo no celular. Aí um dia ele falou assim, uai, pai, mas aí não é justo. Você está falando que eu não posso mexer e você fica aí mexendo e tal, né? Aí eu falei, uai, filho, você sabe que você tem razão?
Você tem razão mesmo. Lembrei até de uma passagem da vida de Gandhi, é uma anedota, mas é curtinha, bonitinha, que certa feita uma mãe foi até o Gandhi e falou: olha, Gandhi, fala pro meu filho não comer doce. Aí ele falou: olha, volta daqui uma semana. Aí ela ficou assim, como se diz, encabulada. Mas por que uma semana, né? Será que tem alguma questão aí e tal? Bom, na semana seguinte estava ela lá com o garoto. Aí o Gandhi sentou a criança no colo, olhou bem fixo e disse: não coma doce, menino. E a mãe: uai, mas não dava para falar isso uma semana antes? Eu falei: não dava, porque eu adoro doce. Eu fiquei uma semana sem comer doce, né? Então, eu acho que é pelo exemplo. Eu não sei, francamente, uma fórmula precisa para inspirar a transformação do outro, a não ser o exemplo. Então, eu acho que em tudo na vida que eu acho que é interessante que o outro faça, eu tenho que fazer primeiro. Porque às vezes a gente fala tanto, né, mas não resolve. Às vezes um gesto muda tudo, né? Eu acho que é isso. Alguém concorda? O que vocês acham? Eu acho que é isso. Não tenho uma sugestão para o companheiro, não. Desculpa. É isso aí. Voltando para o Vicente, eu vou ler como ela está disposta aqui. Olá, estou participando do Congeld e gostaria de enviar uma pergunta para o expositor Vicente Pessoa. Bom dia, parabéns pela palestra. Como se daria a fluidificação de células ou óvulos para a inseminação artificial? Bom, a inseminação artificial, ela é a introdução de um óvulo fecundado no útero da mulher de maneira não natural, que não é por relação sexual, que é como a maior parte de nós veio a esse mundo, fruto de um gesto de amor, ou pelo menos deveria ter sido um gesto de amor, entre um homem e uma mulher. Então o homem doa o esperma para um laboratório, né? Isso é fecundado no óvulo que a mulher doou e é inserido dentro do útero da mulher. É muito comum que muitos vinguem. Então é muito comum que sejam gestações múltiplas. Por quê? Porque também é muito comum que muitos não vinguem. Então o ideal é colocar ali dentro do útero da mulher vários, porque se não vingar, um vinga. Mas às vezes, ou comumente, vingam 2, 3, 4 e nascem, né, duplas, trios, né, quadras de crianças. Agora, eu nem lembro mais da pergunta. Qual é A grande questão no final é como se daria a fluidificação de células ou óvulos. Eu acredito que é a intervenção espiritual, né? Aí é o seguinte, a Associação Médica Espírita, ela tem uma nota, a Carta de Belo Horizonte, onde assume-se alguns compromissos em defesa da vida. Isso foi feito no MEDNESP, que é o Congresso de Medicina e Espiritismo da Associação Médica Espírita do Brasil, que foi realizado em Belo Horizonte no ano de 2013, depois 2015 foi em Goiânia, 2017 no Rio, 2019 foi no Piauí, e agora, pandemia, não teve o MEDNESP, mas agora, 2 semanas atrás, teve o MEDNESP de novo em Vitória. Então, é um congresso bianual dos médicos espíritas, que a gente discute esses temas de ciência relacionados ao espiritismo. Muito interessante. Vale a pena participar porque não é extremamente técnico, é voltado para o público em geral, esses assuntos mais científicos. E em Belo Horizonte, reuni-se a diretoria da Associação Médica Espírita do Brasil e escreveram a Carta de Belo Horizonte com os compromissos de defesa da vida. Então, a posição contra o abortamento, eutanásia, doação de órgãos e etc. Coisas da bioética espírita. E tem lá a questão do embrião. Né? O que fazer com embriões congelados? Né?
Aí a gente parte do princípio de que André Luiz nos ensina, e Allan Kardec nos ensina isso, de que se houve fecundação e aquele embrião é viável, há um espírito ligado. Agora, tem gestações que não tem espírito ligado. André Luiz diz isso em Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, de alguns abortamentos. E aí, como não tem o modelo organizador biológico, que é o perispírito, que organiza o molde do corpo, guiado pelas forças mentais do próprio espírito reencarnante, da própria mãe e dos próprios espíritos assessores, aquilo ali vai ser disforme e vai ser expelido pelo corpo da mulher, um abortamento espontâneo, por exemplo. Alguns não têm espírito. André Luiz deixa isso claro lá em Evolução em Dois Mundos. Mas a maior parte tem. Agora, uma fertilização que foi feita in vitro tem espírito? Não sei. Você sabe? Ninguém sabe. Não tem essa resposta. A gente não tem equipamentos capazes de detectar o espírito ali. Não tem como responder a pergunta. Não. Por princípio, se houve fecundação, o espírito se liga àquele corpo no momento da fecundação. É o que a gente vê em Missionários da Luz muito claramente na reencarnação de Segismundo. E a partir da fecundação, qualquer crime contra aquela célula é um crime contra a vida. Teoricamente, essa é a posição espírita, né? Então, essa carta de Belo Horizonte, da Associação Médica Espírita, ela se coloca dessa forma: não sei se tem espírito ali, e como eu não sei, eu não extermino. Porque uns podem ter e outros podem não ter. Até que a ciência avance e consiga definir qual tem, qual não tem, é muito difícil lidar com isso. É um dilema ético espírita. E se ali tiver um espírito, como a gente já viu em alguns romances, que precisa ficar ali em repouso, dormindo, por vários motivos. Por vários motivos. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas assim, entre aspas, por punição, para esperar, né? Por qualquer motivo, para ficar adormecido e não receber ondas mentais, para ficar escondido de algum agressor. A gente não sabe, não tem a menor ideia. Então, essa carta de Belo Horizonte postula essa ideia de que todos os embriões congelados devem ficar preservados até que se saiba o que vai fazer. Agora, você doou lá o seu óvulo, você tem lá o seu... O óvulo é uma coisa, tá? O óvulo sozinho, ser descartado, ou esperma, não tem problema ético, né? Agora, se tem um embrião, aí, né, a gente fica naquela dúvida. Então, mas e aí, se eu fui lá e doei, e que esse embrião, a partir de agora, é meu? E a minha responsabilidade? Ela está perguntando, não sei se todo mundo escutou, né? Ela doou, está lá o embrião dela, e a responsabilidade dela, né? Ela fez essa pergunta. Pois é, e a sua responsabilidade? Você vai eliminar? Né? Eu não eliminaria. Eu deixaria lá guardado até quando fosse possível, até quando tivesse uma resposta, alguma coisa assim. Agora, é claro que isso sou eu, tá? É uma outra opção, utilizar todos, dar vida a todos, deixar que todos se desenvolvam dentro do seu útero. É uma outra possibilidade, né? Mas é uma decisão individual, tá? É igual a eutanásia no cachorro, nos animais. Você vai fazer? É um princípio inteligente. Em evolução. Está sofrendo. E daí? O sofrimento faz parte da vida. Eu também sofro. Eu vou fazer eutanásia em você porque você está sofrendo com dor do câncer? Entendeu? É um princípio inteligente. Existe, claro, as pessoas que falam, vai diminuir o sofrimento, não adquirir o reino da razão, não tem pensamento contínuo, né? Mas ele é um princípio inteligente que está passando por uma experiência, por um aprendizado. Então existe um capítulo também nesse mesmo livro da doutora Irvênia, A Questão Espiritual dos Animais, que ela discute a eutanásia nos animais sob a ótica espírita. Então, mais um motivo para ler esse livro, né? Então são questões que são muito difíceis de serem respondidas, né? Se a gente sempre for pensar sobre a ótica do espírito imortal, e Emmanuel fala isso, né? Se a gente realmente vivesse acreditando que a gente é eterno,
na lei de justiça divina perfeita, a nossa vida seria muito diferente, porque a gente não acredita no fundo, a gente fica meio receoso, a gente não vive de acordo, né, com essa ideia. Se a gente vivesse, seria muito mais fácil esses dilemas éticos. Olha, se a vida é infinita, se tem reencarnação e tem um embrião ali, o embrião tem o espírito quando liga o espermatozoide com o óvulo, então eu não vou descartar. Simplifica. Pela ótica espírita, simplifica, né? Mas pela ótica do mundo, complica, né? Então, são questões muito difíceis de serem respondidas, não temos respostas finais, mas temos algumas coisas que o bom senso e a sensatez nos apontam a direção, né? E na dúvida, sempre a gente fica com a codificação básica de Allan Kardec. Sempre, né? Então, eu fico sempre com essa ideia de que deve ser preservado. Eu vou te convidar para adquirir o livro Bioética Espírita, da Associação Médico Espírita do Brasil, e você vai ler o capítulo Doação de Órgãos, porque eu acho que foge um pouco do nosso assunto aqui, né? Lá fala muito sobre isso. Então, para não estender o tempo, depois, se você quiser, a gente pode conversar particular sobre isso, mas lá tem um capítulo só sobre doação de órgãos. Bioética Espírita, da Associação Médico Espírita do Brasil. Tem no site da Associação Médico Espírita do Brasil. Lá trata de todos esses temas, inclusive de fertilização in vitro. Tá? Queria fazer uma proposta diferente agora, porque nós temos mais perguntas e o tempo também caminhando para o final. Fizemos 2 para cada. E a proposta é combinar 2 perguntas que estão aqui. E aí a gente deixa para a intuição e inspiração de quem começa, mas gostaria que os 2 comentassem essa proposta. A proposta seria uma diferenciação, tudo em torno do processo de evolução e das suas etapas. Então seria uma diferenciação inicial entre a individualidade, a inteligência, a consciência, dentro desse processo das etapas da evolução, né? Como seriam os limiares e como nós diferenciamos cada uma dessas etapas da evolução do ser, do espírito. E se esse processo ele tem um termo da jornada, se ele tem um fim. E aí? São sempre perguntas muito difíceis, né? Bom, em algum momento do processo evolutivo, o princípio inteligente ele se individualiza. Em algum momento, a gente não sabe exatamente qual, né? Então, a individualidade passa a ser uma característica marcante daquele princípio inteligente. Ele é único. Agora, por outro lado, se ele se individualiza em algum momento, significa que antes desse momento ele não era individualizado, né? Então, por exemplo, a colmeia de abelhas. Cada abelha é um princípio inteligente já individualizado? É nessa fase que ele já se individualizou? Ou não? Ou é mais para frente, nos répteis? Não sei, estou chutando aqui, né? E a partir do momento que ele se individualiza, ele passa a adquirir certas características próprias, diferentes do outro, do lado que também se individualizou, desde lados do momento que ele se individualizou no passado. Então, uns progridem mais rápido, outros progridem mais lentamente, vão passando pelas escalas evolutivas de maneira em tempos diferentes, em intensidades diferentes. Até que chega aquele momento que nós comentamos, o Tiago também comentou, em que surge o pensamento contínuo. E aí, nesse momento, ele adentra nas faixas da razão, nas faixas daquilo que nós chamamos de humanidade. Ele se torna homem, né? Homem no sentido espécie, né? No sentido espírito, né? Que tem essa capacidade de reconhecer um Criador,
de agradecer a um Criador, de adorar a um Criador, de compreender a sua finitude, compreender o que é a morte, o morrer. Então, na verdade, eu acho que é um processo. A individualização, ela é um processo relacionado à construção da individualidade, da personalidade e da consciência. Eu não saberia dizer se é uma coisa só, muito embora seja uma coisa só em etapas diferentes, mas eu não tenho conhecimento para afirmar que isso é uma verdade espírita, uma verdade científica. A impressão que eu tenho é que é o mesmo processo da semente da laranja e da árvore da laranja, que eu comentei, que é uma coisa só em estágios diferentes e que uma é necessária para a sequência da outra, mas e que no fundo é uma coisa só, né? Assim, mas eu não sei afirmar categoricamente se é exatamente isso que eu estou falando. Eu gostaria de ouvir o Tiago, porque imagino que ele pode complementar bem essa ideia. Uai, eu concordo com o Vicente. Então, eu vou para a segunda parte. Pode ser, meu amigo? Porque eu acho que é isso, do meu ponto de vista. Bom, por exemplo, Tiago, se eu só lembrei aqui de um assunto, de um exemplo. Esse exemplo está no livro recém-lançado pelo Alexander Moreira Almeida, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um psiquiatra espírita que faz pesquisas espíritas. Então, Science of Life After Death, a ciência da vida após a morte. O livro tenta mostrar por evidências científicas que a vida continua após a morte. Extraordinário o livro, né? Acabou de ser traduzido para o português, Ciência da vida após a morte. Em determinado momento, ele vai falar sobre isso. Como é que eu reconheço uma consciência após a morte? Como é que eu sei que é um indivíduo? Como é que eu sei que é você que está aqui comunicando e não é o Tárcio? Como é que eu sei? Eu não estou vendo. Pelas características psicológicas, psiquiátricas e mentais do Tiago. Ele vai chegar para mim e vai falar assim: nós nos encontramos na casa do Raul Teixeira no dia tal, tal, tal. No dia do lançamento do livro, tal, a gente estava lá, fizemos uma palestra juntos. Eu sei que é verdade porque eu estava lá. Eu lembro disso. O Tiago tem tal comportamento, ele gosta disso, daquilo, e ele vai se expressar dessa forma. Então eu não preciso do corpo dele para identificar naquela mensagem o Tiago. Eu identifico a individualidade, Tiago. E o exemplo que o Alexander dá no livro é extraordinário, porque ele nos traz para a realidade. Por exemplo, eu tenho um amigo imaginário que se chama Bob, e ele dá esse exemplo no livro. Bob viaja de carro, sofre um acidente, o carro explode, pega fogo e Bob é deformado pelas queimaduras, irreconhecível. Está na UTI, irreconhecível. E supomos que não há exame de DNA, óbvio, né? Eu chego, como é que eu vou saber que aquele é Bob, se ele não tem mais o corpo? Bob vai me falar que nós viajamos juntos, fizemos aquilo. Bob vai ter mau humor, bom humor, eu conheço o humor dele. Ele vai ter memória, e aí eu reconheço que é Bob. Então eu reconheço a individualidade Bob, a consciência Bob. Então, dessa forma, nós conhecemos que a psicografia de Chico Xavier é real. No livro ele traz um exemplo de um rapaz que escreveu 13 cartas para o Chico Xavier. E tinha 98,8% de acerto. De itens que nem a família sabia. Por exemplo, foram procurar o corpo no cemitério, registraram o corpo com a letra errada. Não achavam o registro do corpo. E na carta estava escrito lá, não, foi registrado com a letra errada. Aí foram no livro, estava lá, registrado com a letra errada. Como é que o Chico Xavier ia saber disso? Então, a individualidade é reconhecida por esses aspectos, né? Por essas características individuais, né? As outras formas que ele prova a imortalidade no livro lá é as crianças que lembram de vidas passadas, né? Que tem trabalhos científicos sobre isso. Científicos, pesquisados mesmo, né? Falácia religiosa, né? E as experiências de quase morte, que também é uma prova de que a consciência transcende a matéria. O modelo reducionista, ele é muito limitado, ele não consegue explicar as coisas. Mas enfim,
Acho que eu até extrapolei o tempo e o tema, mas Thiago, desculpa te interromper. Não, tá ótimo. Quando eu ouço o Vicente, vocês lembram lá do Sherlock Holmes? Tinha o Sherlock Holmes, o Watson, né? E tinha um inspetor de polícia. Eu fico igual um inspetor de polícia. Gente, olha só que interessante, né? Muito inteligente, né? Bom, sobre a questão da evolução, se ela tem um fim, né? Nós podemos dizer que a evolução, o objetivo dela é a perfeição e a pureza espiritual. Filosoficamente, a gente pode dizer o seguinte, que ela é relativa e absoluta. Em relação a Deus, ela é relativa. Nós nunca iremos alcançar a Deus. Mas é absoluta que nós alcançamos esse estágio. Porém, aí há algumas questões. Denis, no Grande Enigma, lá na terceira parte, chamada Lei Circular, ele fala que a evolução ela é infinita. E também, no Problema do Ser, no capítulo Evolução, Finalidade da Alma, ele afirma que a evolução ela é infinita. Aí, há uma entrevista do Emmanuel, eu acho que muitos conhecem essa entrevista. Agora o Gustavo vai ficar feliz, falou do Emmanuel, né? Que ele dá para a revista da Legião da Boa Vontade, a LBV, se eu não estou enganado, é de dezembro de 1958. Eles indagam algumas questões que não vêm aqui ao caso, mas num determinado momento o Emmanuel fala uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falando dos Cristos, né? E aí ele diz que há o Cristo do nosso planeta, há o Cristo da nossa galáxia e ao Cristo ou seja, há diversas gradações, né? Quando nós falamos de perfeição, para sermos cartesianos, né? O René Descartes diz que você só pode falar daquilo que você tem contato, né? Perfeição nós não temos, é alguma coisa que nos escapa ainda. Mas, através da revelação espírita, nós podemos extrair algumas conclusões. Mas dizer exatamente o que é o estado de perfeição, isso nos é muito difícil. A semelhança do que os Espíritos falam em relação a Deus. Nos falta o sentido, até mesmo por proximidade. Mas o que nós podemos afirmar com tranquilidade, me parece, é que a perfeição é alguma coisa que todos nós alcançaremos. Quando? Não sabemos. Bem porque a realidade tempo e espaço para o espírito é uma realidade que não lhe é própria. Ele mergulha nessa realidade, mas a origem e a destinação dele é sempre espiritual, né? Por isso que é tão difícil da gente falar sobre tempo, porque no tempo, para o espírito, é algo muito complexo. Eu posso contar uma anedota? Dá tempo? Eu estava vindo para cá de ônibus, de Brasília para cá, né? Aí aconteceu uma coisa muito curiosa. O meu celular acabou a bateria, o ônibus estava cheio e eu não sabia, ele passa em Caldas Novas. Aí o ônibus ficou vazio, saiu todo mundo. E ficou vazio, e eu até tentando, gente, será que eu estava vendo que o tempo estava passando e não parava para almoçar. Eu falei, gente, que coisa curiosa. Eu falei, acho que eu vou incomodar o motorista só para perguntar se tem como carregar em algum lugar o celular e e quando será a parada, né? Eu falei, ô motorista, desculpa aí, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Eu gostei do meu filho, né? Me fez jovem. Aí ele falou assim, olha, tem como carregar o celular? Tem algum local? Ele falou, não tem, tá tudo estragado. Eu falei, tá. E quando é o almoço? A parada do almoço? Uai, parada do almoço? Eu falei, não vai parar não. Já estamos chegando em Uberlândia, logo ali. Ah, tá chegando em Uberlândia? Já são 3 horas. É logo ali, 4h30 chega. Aí chegam lá, você come um pão de queijinho, toma um café. Aí eu falei, nossa, 1h30 logo ali. Ele falou, logo ali dá jeito, mineiro, né? Eu falei, tá bom. Então, a gente não sabe dizer quando esse logo ali. Mas que nós vamos chegar, vamos. Tomara que tenha pão de queijo também, né?
Assim como a gente tem muita dificuldade de entender essa coisa de viajar na velocidade do pensamento, nós temos muita dificuldade de entender a ideia e o conceito de infinito. Né? Não entra muito na nossa cabeça que a gente vive na matéria o que é uma coisa infinita, assim, sem fim. Né? Matematicamente, filosoficamente, o infinito nos incomoda, assim, nos desafia. E no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Allan Kardec faz esse comentário que a perfeição absoluta é Deus. Então, se nós atingirmos esse nível, nós também seremos Deus. E aí Deus perde a característica de ser único. E todo o castelo de nossas crenças rui, porque Deus tem que ser único. Então nós nunca seremos perfeitos em relação à absoluta perfeição. Mas sempre há espaço para melhorar. Sempre, até Jesus. E aí tem uma ideia que eu escutei certa vez e que me ajudou a entender isso. Então, por exemplo, eu estou a 2 metros da base do palco e eu quero me aproximar do palco. Então eu melhorei e andei 50%. Então eu passei a ficar 1 metro. Aí eu melhorei de novo e andei mais 50%. Estou meio metro. Aí melhorei, andei de novo, estou a 25 centímetros. Melhorei, andei de novo, reduzi a distância à metade, estou a 12,5 centímetros. Melhorei, estou a 6 centímetros. Melhorei, estou a 3 centímetros. Eu nunca vou chegar na beira do palco, porque sempre vai ter uma distância mínima entre eu e o palco, mesmo que seja microscópica. Então nós estamos a 2 metros daqui de Deus. Jesus está ali a 1 quark de distância, está ali a 1 átomo de distância, mas ele ainda pode ficar a 1 próton, a 1 quark, a 1 gluon, a 1 bóson de distância. Então o espaço para melhorar sempre vai existir, ele é infinito. E a gente tem dificuldade de entender isso. Então nós vamos nos aproximar muito da perfeição, assim como Jesus, Espírito perfeito. Nós falamos isso. Mas ser perfeito absoluto seria ser Deus. E aí Deus perde a característica de ser único, porque nós seríamos Deus com Ele, né? Então eu entendi dessa forma essa ideia da perfeição, né? Sempre possível melhorar, sempre possível, infinita capacidade de aprender e melhorar. É isso aí, meus amigos. A gente renova os agradecimentos. Agora todos estão ansiosos para a alimentação do corpo, né? Alimentamos a alma. E temos alguns recadinhos finais, mas no bate-papo ficamos por aqui. Muito obrigado.